Bom, boa tarde, obrigado, professor Bertini. Queria fazer um agradecimento a você, ao convite do meu amigo Francisco Carvalho, por estar aqui presente no Simpar, é um prazer agradecer ao Humberto também. E a minha fala, o título está aí, previsão de dano em pavimentos asfálticos, considerando o efeito da velocidade de tráfego e da temperatura. Eu sou Jorge Soares, da Universidade Federal do Ceará, e eu queria fazer um reconhecimento também dos meus colaboradores nesse assunto de pesquisa, os professores Lucas Babadopoulos e Jardel Oliveira, e nós temos dois alunos trabalhando conosco no tema, o Antony acabou de concluir o mestrado e o Jorge Lucas, que está em doutorado. E eu grifei a palavra previsão de dano, porque dano na pavimentação vai ter uma conotação talvez um pouco distinta do dano na parte de estrutura de concreto armado, que é talvez até um tema mais frequente no Simpar. O dano na pavimentação, sobretudo em deformação permanente, se dá por meio de deformação permanente e de trincamento por fadiga. E eu resolvi começar a fala contextualizando justamente a diferença entre o dimensionamento de estruturas de concreto armado e o dimensionamento de sistemas de camadas, que são os pavimentos asfálticos, e o foco da apresentação, reforço, será na fadiga e não na deformação permanente. Poderia fazer uma fala muito semelhante, porém focada em deformação permanente, mas o foco aqui será a fadiga. O dimensionamento em estruturas de concreto armado é feito pelo dimensionamento clássico, normas clássicas, dimensionamento racional, comparando tensões solicitantes e tensões admissíveis, enquanto que, frequentemente, na pavimentação, o dimensionamento tem sido feito desde há 50 anos aqui no Brasil, a nossa metodologia data da década de 60, por meio de dimensionamento empírico, a partir de dados de pistas experimentais, sem o cálculo estrutural, sem tensões e deformações, algo que tem mudado somente recentemente. Então, nas estruturas de concreto armado, se usa o estado limite último, comparando tensões solicitantes com cargas majoradas e tensões admissíveis com capacidade do material reduzido como fator de segurança. E na pavimentação, nós temos basicamente hoje concorrendo duas modalidades de dimensionamento, uma de deformação limite, que é muito comum, tenta-se limitar a deflexão na superfície a 0,2 milímetros no caso de vias de alto volume de tráfego, aqui no Ceará está mais para 0,4 milímetros, e limitar deformações de tração na fibra inferior do revestimento. Essa é uma forma clássica também já de alguns anos, mas não é a que a gente vai falar aqui agora. A questão de deformações limites também existe na estrutura de concreto armado, porém muito mais como uma questão de conforto, né? e não como um dimensionamento limite. A gente vai focar aqui na previsão de desempenho, e esse é o desafio da pavimentação atualmente. Um fator complicador, que eu também no início aqui é importante, quem não conhece os materiais asfálticos perceber, é que se trata de um dos poucos materiais da engenharia que a rigidez, no eixo Y, aí você tem a rigidez em megapascal, ela varia enormemente com a frequência de carregamento, com a velocidade de carregamento. Perceba, aqui mais para cima, onde é que está o concreto, nos seus 30, 40 mil MPa de rigidez, e ele permanece basicamente constante para qualquer frequência, diferentemente do concreto asfáltico, que vai variar de 200 MPa para frequências muito baixas a 20 mil MPa, quase chegando perto de um concreto, para altas frequências, sendo mais frequente um valor em torno de 8 mil, 7 mil MPa para as frequências de carga relacionadas às velocidades dos veículos. Então, de novo, essa questão da rigidez vai ser importante da gente ter em mente, porque ela é função da frequência, porque nós trataremos fadiga aqui por meio da rigidez. Isso é um ponto importante que eu vou ressaltar novamente. E, para fechar esse slide, eu poderia fazer essa fala também em diferentes escalas do material, mas eu vou focar no concreto asfáltico, na mistura asfáltica. A gente poderia usar a mesma lógica de entendimento da fadiga para a escala somente do ligante asfáltico, ou de mastique, ou de mistura fina, né, que seria o asfalto com pequenos grãos. Mas nós focaremos com grãos, com partículas maiores, até meia polegada, 1 polegada, semelhantemente a um concreto de cimento Portland. A lógica atual de dimensionamento de pavimentos, ela envolve conhecimento de cargas, é como qualquer obra de engenharia, conhecimento de cargas pelo tráfego dos materiais, do clima na maneira que ele afeta os materiais, a umidade afeta os solos, a temperatura afeta o asfalto. Eu determino a espessura da minha estrutura, semelhantemente a outras obras de engenharia, como edificações, como barragens, e eu tenho uma espécie de uma caixa preta para obter uma resposta mecanicista de tensões e deformações.
A diferença é que as tensões e deformações obtidas na pavimentação por uma carreta, por exemplo, por um eixo, ele não é nem de perto o suficiente para causar um dano no material. Eu preciso do acúmulo daquelas cargas aos milhões ou bilhões para que aquilo possa, de fato, se traduzir num dano. Aí, para que eu ganhe confiança nessa simulação, digamos assim, da evolução do dano, eu preciso observar a minha estrutura em campo. Então, aqui entra um empirismo inescapável da pavimentação nesse momento, que é para poder fazer os ajustes empíricos necessários para os meus modelos, ter certeza que eu estou fazendo a contabilidade dos meus defeitos adequadamente. Obviamente, se a minha estrutura estiver adequada, eu terminei meu dimensionamento, senão eu retorno e foco nos meus materiais, ou seja, mudo os materiais ou mudo a espessura do meu pavimento. Essa é a lógica padrão. Como é que eu vou abordar dano? Na pavimentação, assim como em outros materiais, eu tenho duas abordagens muito conhecidas na literatura. Uma delas por meio da mecânica da fratura, que muita gente, alguns colegas e o nosso grupo também já trabalhou bastante nisso, tem alguns artigos no tema, onde eu me preocupo com formação e propagação de trinca. Eu preciso conhecer o posicionamento da trinca, e agora eu tenho um desafio muito grande, e é uma das razões que a gente abandonou, não digo abandonou, porque eu tive um aluno de doutorado recentemente que concluiu tese no tema, mas esse não é a linha principal que a gente segue, porque as propriedades constitutivas entre o mastique, que é o asfalto com pó, e o agregado graúdo, elas são muito difíceis de obter experimentalmente. Então, a gente já tentou isso, já teve trabalhos com isso, mas a simulação ela termina sendo uma conta de trás para frente, onde a simulação, você obtém a propriedade da interface a partir de resultados de simulação. Abandonamos essa abordagem para entrar numa abordagem, em princípio, mais simples da mecânica do dano contínuo, que não vai se preocupar com a propagação, com a formação e propagação de trincas. Ela vai tratar da deterioração do material por meio de uma propriedade chamada integridade, que a gente vai já ver o que é, nada mais do que a rigidez do material. Então, tendo em mente que é um material viscoelástico que depende de frequência e temperatura. Então, para ilustrar, se eu tenho um corpo de prova sem dano e eu tenho um corpo de prova com dano, com trincas, na verdade, eu vou ignorar, eu não é ignorar, mas eu não vou me preocupar com essas trincas e eu vou fazer com que esse dano seja traduzido por meio de uma diminuição da rigidez. Essa é uma parte muito importante da gente compreender como a gente trata o dano na pavimentação asfáltica. Ou seja, é o mesmo material, porém com rigidez menor, tão menor quanto maior for a quantidade de trinca, for o dano. Essa é a metodologia que nós vamos seguir. Aí, bom, uma vez definida a abordagem, a gente tem dois aspectos. Um ligado a quais ensaios vamos realizar. Existem uma gama de ensaios, eu listei aqui com normas e as características da União Europeia. Nos Estados Unidos se segue uma coisa, na União Europeia outra. No Brasil, o DENIT tem normatizado o que está apontado aí, que é o compressão diametral. Nós, no nosso grupo, temos adotado e recomendado esse ensaio da esquerda por ser o único com estado homogêneo de tensões. Ou seja, eu tenho somente tração, embora se chame tração-compressão, a primeira compressão, ela simplesmente coloca o material, o corpo de prova, no devido alinhamento, porque, embora eu tenha uma cola, que é como a gente vai ver, aliás, eu já vou passar aqui para o detalhamento do corpo de prova, a gente cola o material, dá uma pequena pressão, mas o ensaio fica sendo basicamente puxando isso, é uma senoidal, puxa e retorna, mas é um ensaio, é uma senoidal, mas é um ensaio sobretudo de tração e somente tração, sem nenhum outro estado de tensão concorrente, digamos assim, no corpo de prova. Certamente não no terço médio do corpo de prova. Então, escolhido o ensaio, tem-se agora a análise dos dados, e aí tem toda uma teoria para se fazer isso. E as duas teorias que comandam isso, e está bem estabelecida na literatura desde a década de 60, é o princípio da correspondência elástica viscoelástica, é do mesmo camarada, Dick Shapley, professor na Universidade de Austin, já numa idade bastante avançada, tem os papers clássicos dele da década de 60 e 70, que transforma, no primeiro, no da esquerda, transforma um problema viscoelástico num problema elástico por meio de um truque matemático, que ele denominou de pseudodeformações, vamos já ver o que é isso, e também a sua teoria do trabalho potencial, que estende o dano contínuo para materiais viscoelásticos, que é o nosso interesse, e a redução de rigidez ao longo do ensaio de fadiga, gerando, eu tenho um módulo inicial, mas eu tenho um módulo atual, que é o módulo com dano à medida que o ensaio progride.
Eu não chamo de módulo, eu chamo de pseudomódulo. Por quê? Porque eu estarei tratando de pseudodeformações. Vamos ver o que são essas pseudodeformações. Aqui, agora no slide, a gente vê a equação constitutiva, que relaciona tensões e deformações, mais conhecida da engenharia, né? É uma relação linear, onde há uma proporcionalidade entre deformação e tensão, e o material é dado por uma constante, uma relação constitutiva algébrica. Logo abaixo, eu tenho a relação constitutiva, que não é mais algébrica, é uma relação integral, de um material tipicamente viscoelástico, onde eu preciso de um módulo que seja função do tempo, no caso, o módulo de relaxação. O truque que o Shapley criou, foi que, ao invés de eu relacionar a tensão com a deformação, se eu relacioná-la com essa deformação, que a equação está listada aí, que é basicamente a equação da tensão viscoelástica dividido por um módulo de referência. Se eu fizer isso, eu consigo transformar o meu problema viscoelástico num problema elástico. Isso foi um ovo de Colombo e que funcionou muito bem e tem uma praticidade muito grande, torna o problema bem mais simples. Para quem está vendo isso pela primeira vez, tem uma certa dificuldade, mas não é complicado, e a maneira gráfica que eu acho melhor da gente perceber é que, num material viscoelástico, a minha curva de tensão e deformação não é como uma curva padrão do material elástico, ela é uma histerese. E aí, o que eu faço? Na hora que eu substituo no meu eixo X, ao invés de deformação, a pseudodeformação, eu colapso as minhas curvas de histerese numa única curva e posso me relacionar com o material como se fosse elasticidade, né? Passo a ter um módulo e, à medida que eu caminho no meu ensaio de fadiga, essa rigidez vai diminuindo e eu vou assumindo que eu estou com um material de rigidez diferente, sem me preocupar quantas trincas eu tenho, aonde estão. Então, essa é a lógica. Eu tenho o parâmetro que a gente designa, é o parâmetro C, que nada mais é do que a relação da tensão e deformação, que é o S, e o I aqui é o módulo inicial. Então, é um parâmetro adimensional. Na curva à direita, eu tenho como ele diminui na medida que eu progrido no ensaio e aumento o meu dano, cai minha rigidez. Esquecendo a matemática, se você olhar para essa relação entre corpo de prova trincado e corpo de prova pleno, né, à medida que eu aumento o ensaio, eu aumento a quantidade de trincas, eu vou ter uma redução de rigidez. Se eu aumento a rigidez, eu tenho um aumento do meu parâmetro, eu tenho uma diminuição, desculpe, do meu parâmetro C, consequentemente um aumento do dano. Paralelamente a essa curva C com o dano, ou seja, a curva de rigidez com o dano, eu tenho também um detalhe importante, que é o meu ensaio de fadiga, ele não necessariamente vai romper corpo de prova. Ele vai chegar eu precisava, ao desenvolver esse ensaio, e aí quando eu digo isso está estabelecido na literatura, há não tanto tempo, mas está estabelecido na literatura. Eu precisava de um critério de parada, e esse critério de parada foi a partir de energia dissipada por ciclo. Eu não vou ter tempo de entrar nos detalhes, mas eu queria chamar a atenção disso. Então, o material caracterizado em fadiga hoje, em pavimentação, ele consta aqui nesse slide. A curva C versus S, que é a diminuição da rigidez com o dano à medida que eu progrido o ensaio. Então, eu preciso conhecer a curva C versus S. Porém, essa curva não é uma curva de falha. Ela não rompe o corpo de prova, diferentemente de outros ensaios de fadiga que a gente está acostumado com outros materiais, com aço, com outros materiais que se faz um tipo de fadiga até rompimento. Eu precisava de uma curva de critério de falha, e isso foi feito a partir da energia dissipada por ciclo até um determinado número, e esse número determinado não é, que eu vou chamar de número de falha, não é a quebra do material, e sim a redução drástica de um parâmetro viscoelástico chamado ângulo de fase. Eu não tenho tempo de ir para o detalhe, o que eu quero chamar a atenção é que são duas curvas que vão me dar a caracterização do meu material. É muito importante isso, e hoje está muito bem estabelecido que esse é o melhor pacote para se compreender fadiga de materiais asfálticos. Aí vem uma questão complicadora. Mas e como é que eu relaciono isso com o campo? Até porque, com o campo, eu tenho carretas passando, trincas na superfície. Se o pavimento já estiver lá, eu vou olhar ele de cima e eu tenho o trincamento superficial. Como isso se relaciona com o trincamento que está acontecendo no âmbito do volume de um corpo de prova? E mais, o carregamento no corpo de prova é programado no laboratório como uma senoidal, e o carregamento de campo ele é muito mais errático, passa veículo leve, passa veículo pesado, não necessariamente em sincronia, e eu tenho que fazer uma relação entre essa carga de laboratório, e entre o que acontece no laboratório e o que acontece no campo.
entendendo que há uma diferença entre os dois, que a fadiga em campo está na superfície, se propaga ao longo do revestimento, que a fadiga do laboratório está no volume e ela ocorre no terço médio do corpo de prova. Eu preciso levar essa compreensão do laboratório para uma simulação computacional e o grande desafio é como é que eu relaciono esses dois cenários, campo e laboratório, de preferência com a única função com que o projetista possa se relacionar e toda essa complexidade ela possa ser engenheirada, né, pela prática, pelo estado da prática. Como uma última palavra de complexidade, nós temos aqui, exatamente trazendo o título da apresentação, nós temos a questão de frequência e de temperatura. Há equações estabelecidas na literatura sobre o impacto, como transforma velocidade de carreta, por exemplo, velocidade dos veículos. Se eu estou numa via de 80 km por hora, ou se eu estou dentro de uma cidade cuja velocidade média é 15 km por hora, como Fortaleza, eu tenho a propriedade do material muito diferente, como a gente viu naquele primeiro slide da rigidez, que varia enormemente com a frequência. E a temperatura do ar também, vai ter um impacto muito grande. E a viscoelasticidade dá conta de incorporar isso tudo, e a gente consegue fazer isso, e tem um pacote integrado que a gente fez, inclusive com análises elásticas, obviamente elásticas, simulando a viscoelasticidade, adotando módulos diferentes para cada tipo de frequência e temperatura. Então, a depender da época do ano, a depender do horário do dia, eu considero um determinado módulo, isso tudo está computacionalmente estabelecido, eu tenho o valor do módulo que vai, por conseguinte, gerar módulos distintos. Aqui eu paro, uma pausa na apresentação para chamar a atenção que se tiver que sair com um slide, a maneira que a gente faz, seria esse agora que eu estou apresentando, que na minha simulação eu tenho uma carga, eu tenho uma malha de elementos finitos modelando o revestimento logo abaixo dela, e a partir dos valores de deformação, eu tenho um valor máximo admitido para aquela deformação antes da falha do meu material, que no caso aí está 1 vezes 10 a sexta, 1 milhão. Numa zona de maior deformação, 3 vezes a deformação, que está em vermelho ali, à esquerda, você vê que a deformação é maior, consequentemente, o meu número até a falha é bem menor. Passou a ser 1.000, ao invés de 1 milhão. Isso é muito importante, ou seja, a depender de onde eu estou no revestimento, eu tenho falhas distintas, porque as deformações são distintas. Então, quanto maior for a deformação, menor a vida de fadiga. Aí eu começo a passar minhas cargas. À medida que eu passo carga, eu estou incrementando o meu numerador, digamos assim. Eu vou ter um numerador de passagem de carga. O numerador de passagem de carga vai afetar todos os pontos igualmente, logo abaixo. Então, o numerador não é o que distingue os pontos. O que vai distinguir os pontos é justamente o meu NF, é o número até a falha. Então, em cada ponto desse, eu vou ter um numerador igual, crescendo à medida que eu passar cargas, mas eu vou ter frações distintas. Por quê? Porque os pontos de maior deformação vão ter menos passagem de carga aceita. Né? Então, é assim que a gente está trabalhando. Um dano incremental em cada ponto da minha malha de elementos finitos. Aí eu tenho um dano acumulado à medida que eu passo a carga e eu faço uma média da minha região. Então, esse dano médio acumulado é um padrão da simulação computacional essencial para o tratamento do dano contínuo da pavimentação asfáltica. Ele é muito afetado, aqui só uma palavra rápida, pelo tipo de ensaio que eu vou escolher, e é por isso que há tanto debate sobre qual é o ensaio mais adequado. Tem a ver com esse dano médio acumulado que eu obtive na simulação. Porém, o que ele tem a ver com o campo? Como é que eu faço o dano médio acumulado se relacionar com o campo? Eu tenho obrigatoriamente que examinar pistas reais e desenvolver, faço a minha simulação delas, obtenho o dano médio acumulado e acompanho ao longo dos anos como se dá o crescimento de área trincada. Aqui eu coloquei ilustrativamente 4, porque eu poderia colocar mais. No Brasil, nós temos uma base de dados hoje estabelecida de 80 pistas. Fica uma nuvem muito difícil da gente enxergar. Então, eu coloquei esquematicamente 4, e a gente faz mais um truque matemático, que é colapsar essas curvas por meio de um dano médio reduzido, porque aí agora sim eu passo a ter uma equação que é empírica, ajustada a partir de dados de campo. Essa função única, mais uma vez, eu transformei uma coisa mecanicista numa coisa empírica. Ela é função, ela é tão boa em função dos meus dados de campo, mas ela é facilmente obtida. E eu tenho esses meus parâmetros hoje estabelecidos no Brasil a partir dessas 80 pistas. Então, esse é um ponto importante da gente destacar, e, obviamente, há um erro nisso, mas eu posso trabalhar com intervalos de confiança distintos. Então, a lógica do modelo está simplificada aqui. Eu tenho as simulações na parte mecanicista,
eu tenho a parte estatística da coisa, que é a coleta, seja de área trincada, seja de deformação permanente, é o que a gente chama de um confronto aí entre confronto não, é a união da mecânica dos pavimentos com a estatística dos pavimentos para poder ficar permanentemente ajustando meus coeficientes do meu sistema de dimensionamento. Claro que, se eu vou fazer um novo dimensionamento, ele vai ser tão bom quanto esteja próximo à estrutura que eu estou dimensionando daquela minha base de dados. Por exemplo, hoje no Brasil, nós não temos na nossa base de dados uma quantidade de bases, por exemplo, estabilizadas por cimento Portland. Significa o quê? Que eu não vou ter, por meio dessa técnica de funções de transferência, uma maneira de dimensionar pavimentos com base em cimento Portland. Eu tenho que observar esse tipo de pavimento para poder incorporar na minha base de dados. Então, essa coisa da função de transferência permanentemente calibrada é o desafio da pavimentação no seu estado da arte para transformá-la em estado da prática. A relevância, eu já estou caminhando aqui para o final, Bertinho. Obrigado. A grande coisa aqui é que eu consigo ter uma previsão ao longo do tempo, obviamente, tempo aqui significa tráfego, quantidade de tráfego, de percentual de área trincada. E isso é muito importante, porque eu consigo, se eu confiar no meu sistema, eu consigo lhe dizer com quanto de trinca eu vou estar depois de tantos meses, depois da passagem de tantos veículos. Obviamente, aqui na figura, eu vou priorizar uma determinada mistura asfáltica, um concreto asfáltico ou uma estrutura que me dê o menor percentual de área trincada ao longo do tempo, ou então o percentual que eu esteja disposto a aceitar. Então, essa aqui tem só mais um exemplo que eu acho que é importante a gente perceber, a diferença entre regiões de climas distintos. Então, toda essa técnica é usada e ela varia com velocidade e varia como clima. Aqui a gente percebe, é a mesma estrutura, é muito interessante, mesmo que se perca aqui os números, preste atenção como é interessante o fato de, se eu estou na região sul, que tem um determinado clima, ou no Nordeste, para a mesma estrutura, os mesmos materiais, o mesmo tráfego, eu tenho uma progressão de área trincada mais suave, mais lenta na região Nordeste. Por isso que a gente precisa levar isso em consideração. Apresentei algumas equações aqui, obviamente não há tempo para explorá-las, mas a gente recentemente, na tese do Anthony, a gente fez análise de sensibilidade de todas as variáveis envolvidas, e é muito importante, esse quadro, eu resumo aqui, mostra para a gente que essas variáveis de fadiga, quais são as mais relevantes. Vou pegar um exemplo do beta. O beta representa o quanto tem de tração, quanto tem de compressão num determinado ponto do revestimento. Se eu olhar para o gráfico inferior esquerdo, no meu canto inferior esquerdo, se for igual, o meu valor de beta é zero. Por quê? Porque uma compressão está anulando uma tração. À medida que eu caminho para o gráfico da direita, eu tenho mais tração, beta, se ele varia de -1 a +1, ele se aproxima do valor, vai ser mais próximo de +1. Isso é muito importante eu perceber e tem um impacto na minha simulação, e a gente já fez isso, tem isso hoje numa ferramenta integrada desenvolvida pelo nosso grupo e com a base de dados disponível no Brasil hoje, de 80 pistas acompanhadas há mais de 10 anos, com toda a caracterização de materiais e a evolução do trincamento. Então, eu posso fazer hoje já a evolução de trincamento ou de afundamento de trilha de roda, que seria outra apresentação, como está ilustrado aí, o amarelo é a área trincada, o azul seria o afundamento de trilha de roda. Facilmente eu posso fazer e indicar em que pé está a evolução desses defeitos ao longo do tempo. Então, desculpe a pressa, me alonguei aqui um pouquinho, mas esse era o que eu queria trazer em termos de dano contínuo na pavimentação asfáltica.